break comercial e vamos chamar aqui no nosso palco aquele que entende tudo de tecnologia, o nosso IT Manager Latinoamérica, Gilson Carrara. Por favor. Olá, Gilson, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Mantenha o distanciamento. Olha só, está todo mundo esperando você para ouvir as informações que você tem para dar de tecnologia e, com certeza, é um momento muito especial para a Fagron. Então, eu deixo você aqui no palco e fala com eles que eles estão te esperando. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Deixa eu deixar minha máscara aqui. Bom, pessoal, eu fui convidado para falar sobre a mente digital no mercado magistral. Tá? Eu sou gerente de IT da América Latina, do Grupo Fagron. Meu nome é Gilson Carrara. E eu sou um early adopter. O que seria um early adopter? Early adopter é aquele cara que compra tudo quanto é tipo de tecnologia quando é lançado. Tá? Então, eu comprei CD quando saiu, eu comprei o DVD, paguei muito mais caro, o produto era muito ruim. Mas é uma tara minha, eu gosto muito disso. Né? Então, o que me credencia a falar de tecnologia, porque eu gosto muito de tecnologia. E, no outro lado, eu sou responsável por IT, eu sou um cara responsável para fazer as coisas acontecerem em IT, na empresa. Né? Então, de um lado, me puxa a novidade, e o outro lado me puxa a pôr o pé no chão para fazer as coisas acontecerem. Tá? Então, vamos começar aqui falando de inovação. Temos dois tipos de inovação. Está muito na moda esse negócio, né, de inovação. Então, a gente já começa comparando aqui a disruptiva e a evolutiva. O exemplo que a gente vai dar é o automóvel, porque ele passa por todas essas mudanças. Né? No mesmo produto, ele é disruptivo no início. Ali você tem uma foto de Londres, nos anos de 1900, muita carroça, não sei se dá para ver, uma sujeirinha ali do lado, ali era cocô de cavalo mesmo, então era muito difícil, era terrível, né? Era um cheiro horrível. E, na época, também, para você ter um cavalo, você tinha que ter cocheira, você tinha que ter pessoas para cuidar, você tinha que dar água, comida, proteger do frio. Era um negócio que era para elite, tá? Aí a carroça foi disruptada, né? Quando quebra, quando quebra o ciclo anterior, pelo carro, pelo automóvel. Esse aí que a gente viu, tá vendo, é o modelo T. O modelo T, ele não foi o primeiro carro, mas ele foi o primeiro carro popular. Era o Uno Mille da época, né? Ele foi um carro que ele ficou barato, né? O Henry Ford inventou a linha de produção em série e o carro ficou muito mais barato e a produção ficou 3 vezes mais rápida, né? Então a gente deve isso aí também uma disrupção feita pelo Henry Ford nos carros nessa época, tá? E aqui a gente vai comparar o mesmo Ford modelo T ao Ford Mustang. São 100 anos de inovação evolutiva agora. Então, o carro evoluiu. Durante 100 anos, a roda saiu ali de madeira para a liga leve. A direção é um grande exemplo. A direção era pinhão e cremalheira, mesmo mecânica. Ela passou a hidráulica, hoje ela é elétrica. Então, ela foi, ao longo dos tempos, evoluindo, tá? Mas não teve mais uma disrupção. Ficou 100 anos evoluindo. E agora, o que está acontecendo no mercado nesse momento? O carro, esse carro normal que a gente tem, que a gente usa, ele está sendo desrompido de novo, né? Pelo Tesla, né? Você vê do lado aí como é que é um painel do Tesla. Ele é um carro ainda, né? Mas a concepção dele é totalmente diferente. Ele é muito mais semelhante ao seu smartphone do que ao seu carro. Isso eu estou falando da concepção. Ele partiu desse pressuposto que ele tem um computador poderoso lá dentro, né, com a CPU super poderosa, ele tem bateria e carregador, assim como o seu carro, o seu celular. Ele tem sensores e atuadores, que eu vou explicar um pouquinho mais tarde, e tem um software atualizável. Então, tudo seu celular tem isso, tá? O que é sensor e atuador? Sensor vou te dar um exemplo de um sensor, é o pedal de acelerador. Então, você pisa no acelerador
E ele sabe, o software sabe, olha, esse cara quer acelerar, vamos mandar energia para o motor. O motor é um atuador, tá? Então, é tudo comandado por um grande computador com um grande software. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que esse software pode te ajudar a não fazer besteira. Então, você tem um sensor de inclinação, você está 100 por hora, ele está sabendo tudo, é um computador. E você vai fazer uma curva, né? Você virou a direção, ele está sentindo ali, um sensor também. E você está pisando a 100%, ele fala, puta, esse cara vai fazer besteira, esse cara vai capotar. Ele tira, ele não manda energia para o motor, inclusive ele breca para você e não deixa você fazer uma besteira. Então, ele ajuda, tá? Então, esse é um modelo do carro da Tesla. Tem um amigo nosso lá na Holanda, de TI também, que ele comprou o modelo S há uns anos atrás. E ele falou, Gilson, cheguei em casa um dia, apareceu lá na tela do Tesla, você deseja atualizar o seu carro, o software do seu carro? Ele falou, sim. Esperei algumas horas, carro atualizado, o carro dele voltou a andar sozinho, o carro é autônomo agora. Então, apenas com atualização de software, você consegue fazer mudanças no seu carro. Você não precisa ir mais na concessionária, você não precisa reprogramar. Se sair uma legislação nova de como deve ser o carro autônomo, você faz uma atualização e está pronto. Então, essa é uma disrupção que o carro atual está sofrendo. Tá? Outro ponto, aí é um modelo mais comercial que a Tesla está gerando também, que ela tem loja própria, em shopping, internet. O carro dela tem uma manutenção muito menor. Ela é um motor elétrico, ela não tem que trocar óleo, ela não tem revisão a cada 10 mil quilômetros. Então, não precisa voltar lá na concessionária a cada 10 mil para o cara trocar seu óleo e te oferecer um monte de coisa lá que você não quer fazer. Então, está rompendo com esse modelo de concessionária. Porque entenda que a Ford mesmo, a GM, tem milhões de concessionárias, ela não consegue se livrar da concessionária. Ele até consegue fazer um carro igual da Tesla. A Tesla está muito na frente. Mas ele não consegue se livrar das concessionárias. Então, ele está preso no modelo de mercado. Tá? Então, por isso que a Tesla está desrompendo esse mercado de automóveis. Vamos dar uma olhadinha no mercado de ações. Se você tivesse comprado uma ação da Tesla em 2012, valia $20. Hoje vale $1.200. Hoje não, semana passada eu acho que subiu muito mais ainda. Né? A Tesla atinge o valor de mercado maior que GM e Ford juntas pela primeira vez. Isso foi em janeiro. Ontem eu li que tem mais umas 4 ou 5 montadoras já. Então, ali a gente mostra também o gráfico da Ford. Em 2012, você pagaria uns $10 pela ação e hoje você teria 6. Tá? E por que isso? Porque a Tesla tem pouquíssimas fábricas, ela não tem nem presença no Brasil e ela vale mais do que todas. É porque o mercado de ações, ela compra o futuro. Ela vê que o que ela está fazendo é muito disruptivo, é muito inovador. É claro que pode ter uma bolha aí, né? Porque o mercado, às vezes, se empolga demais. Mas é fato isso, é fato. Ela está desrompendo com o mercado de automóveis e o pessoal das antigas, dos automóveis, das grandes montadoras, estão todos muito assustados com essa situação. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho de histórico de inovações, né? Para a gente chegar onde a gente quer. Então, eu estou mostrando aqui um pouco da minha vida, que eu estava perto de tudo isso aí, né? Em 1984, e antes disso, nem é bom falar muito, porque era muito antigo, era muito tosco, era a era do terminal. Era um terminal que era igual esse aí que vocês estão vendo, tela de caracteres, tecladinho e mais nada. Ele era ligado a um computador enorme, longe, dentro de um tal de CPD, que era um ambiente muito gelado, de pouco acesso, e era muito elitizado esse negócio, tá? Quase ninguém tinha acesso a isso, pouquíssimos sistemas, e era muito caro, tá? Muito caro. E aqui, em 86, eu estou falando um histórico meu, né? Eu comecei a trabalhar na Cobra Computadores, e apareceu o primeiro computador no Brasil, tá? Em 1986, reserva de mercado. Você tinha que comprar um computador brasileiro, não podia importar. O carro valia mais que um carro, era muito caro. Ainda começou elitizado, tá? E
Depois, em 89, eu estava na indústria farmacêutica já, e eu vi o embrião da internet. Ele era texto, olha ali como é que era a internet. Você queria procurar alguma coisa, você ia lá e digitava em texto, search. Numa linha dedicada, você tinha que pagar e era caro, tá? Mas isso foi em 89. Em 92, eu já estava numa revenda de computador, e aí apareceu a interface gráfica e rede local. Aí começou a ficar as coisas como a gente já conhece, né? Os computadores, os microcomputadores conseguiriam se falar, conseguiam ter um sisteminha, imprimir na impressora do colega e tudo mais, pegar um arquivo que estava lá no servidor. E apareceu também a interface gráfica, que é o Windows, que a gente conhece até hoje, né? Mas foi aí, em 92, que ele apareceu. Apareceu um pouco antes, mas no Brasil ele ficou legal em 92. Tá? Aí, em 94, apareceu a internet para usuário de casa. Talvez alguém aqui se lembra, era conectado no modem, né? Era conectado no telefone. Quando você estava conectado, ninguém mais podia usar o telefone. Tá? Mas o browser já era carinha, ele era lento, mas foi aí que tudo começou, 94. 95, o celular, que também foi uma grande disrupção, né? Porque antigamente você ficava fixo, preso, isso te deu mobilidade. O Google, não poderia deixar de falar dele, que em 98 ele apareceu, ele era o índice da internet, porque antes disso era muito difícil achar uma coisa dentro da internet. Você ia procurar site por site, ou você tinha alguns buscadores, mas não eram bons. Google realmente foi uma inovação. 2000, já estava realmente de volta lá na farmacêutica, né? E o RP ele é antes disso, mas ele virou moda no Brasil em 2000. Tá? O RP é aquele sistema que a gente conhece, sistema de gestão centralizado, você tem todas os departamentos aí dentro se comunicando, se falando, e ele é usado até hoje, ele evoluiu para caramba, mas ele se tornou moda e foi um grande marco de tecnologia no mundo e no Brasil. Tá? Rede social, não poderia deixar de falar, né? Começou mais com o Orkut, para a gente colocar. A rede social foi o que é a grande vantagem da rede social, o grande marco? Ela deu voz ao usuário, né? Porque antigamente você tinha que... você quase não conseguiria postar alguma coisa, tinha que ter um blog, ou teria que ter um site. Aqui não, você deu sua voz para o mundo inteiro podia te ver. Outra inovação que não posso deixar de falar é o iPhone e a rede 3G. Chegaram mais ou menos junto. Foi muito disruptiva essa história aí, porque ele colocou num dispositivo móvel tudo que um computador tinha, e aí a gente hoje quase não precisa de computador. Foi aí que começou. O Steve realmente foi um cara que quebrou muitos paradigmas e mudou realmente a nosso mundo atual. Tá? Um ponto que ninguém lembra, mas a App Store, a loja de aplicativos, foi muito importante, porque antes você tinha só as coisas que vinham dentro do smartphone. Aqui abriu um leque de muita coisa. Você pode fazer o aplicativo e o mundo inteiro pode ver esse aplicativo, usar. Temos aplicativos para tudo hoje. Hoje em dia a gente sabe da importância disso. Mas o cara, para ver isso naquela época, o cara tinha que ser um pouco diferenciado mesmo. Tá? E aqui, acabando com essa parte de histórico, em 2013, apareceu a computação em nuvem, cloud computing, né? Que, na verdade, aquele CPD que eu falei lá, que ficava dentro da empresa, passou a ser centralizado em grandes data centers, e a informação vinha como linha de transmissão. Só como exemplo, também no começo do século XIX, empresas que precisavam de energia elétrica tinham geradores ou tinham hidrelétricas dentro da empresa. Com o surgimento da rede de transmissão elétrica, você tem uma geradora, uma usina lá longe e você usa a energia elétrica aqui na sua empresa. Então, é a mesma coisa. Você não vai precisar mais ter um data center dentro da sua empresa. Você deixa lá na nuvem, que é muito melhor, é muito mais seguro, compartilhado e com gente especialista mexendo com isso para você.
Bom, agora nós vamos falar um pouco de tendências tecnológicas do mundo atual. É um slide só. Então, eu que mexo muito com isso, é uma sopa de letrinha, gente. É coisa, cada dia aparece coisas novas, mas nem tudo serve para o mercado magistral. Nem tudo. Então, a gente vai focar em alguns pontos que a gente acha relevante, né? A inteligência artificial, genômica, software como serviço, Big Data, IoT e Data Science. O resto, a gente vai dar uma pulada, porque não dá tempo e também não é relevante para o nosso mercado. Tá? Então, vamos focar no que interessa para nós. Como eu falei, sou pé no chão, né? Sou um cara de TI. E aí uma foto que eu coloquei do mercado magistral, de um servidor engaiolado. E por quê? O mercado magistral ainda está um pouquinho atrasado, né? Tem coisas, ainda estamos num momento atrasado na parte de TI, depois eu explico para vocês. Mas o que acontecia? A gente tinha que ter tudo, a gente tem ainda, né? A gente tem que fazer tudo isso aqui, ó, um backup, a gente tem que ter no break, gerador, ar-condicionado, segurança física, cuidar da segurança, isso tudo dentro da nossa farmácia, dentro do nosso pequeno empreendimento, né? Imagina o tanto de esforço que a gente não desprende, e não é o nosso business, né? Então, a gente tem que cuidar de licença, a gente tem que ter um cara especialista. A parte boa é que esse negócio também não precisa de internet, né? Se cair internet, o negócio fica funcionando, mas é uma situação atual, é realidade no nosso mercado, mas existem coisas melhores, né? Então, eu vou falar do software como serviço. Chama SaaS, né? Uma sigla em inglês. Que eu falei lá, socializa os seus custos de infra de TI. Você fica focado no seu negócio. Você é farmacêutico, você é médico, você não tem que cuidar de servidor, né? Você não tem que ficar fazendo backup e tudo mais, né? Esse software ele tem atualizações constantes, puta merda. Tem fácil escalabilidade, ou seja, você pode crescer muito facilmente. Você compra a licença e você não precisa trocar o seu servidor, você não precisa comprar um link mais rápido, né? Está tudo dentro desse data center aí, muito mais seguro, tá? Ele melhora essa segurança. Ele também tem plugins de sistema e ele é modular. O que é modular? Você compra o que você vai usar. Você não precisa comprar aquele pacotão inteiro e vai usar só um pedacinho dele. Você compra agora o módulo que eu vou precisar usar. Minha empresa cresceu, eu vou visitar médico, compro um módulo de visitação médica e paga por aquele módulo a mais, entendeu? É uma mudança muito grande, é uma quebra de paradigma também. Um último ponto que eu preciso falar para vocês ali, é o tal do TCO, Total Cost Ownership, que é o custo de propriedade. O que é o custo de propriedade? É o custo total de uma solução. Então, muitas vezes a gente vai ver uma solução dessa e fala assim, putz, essa licença aqui é cara. Mas você tem que lembrar que está tudo embutido dentro dessa licença aí. Você tem o serviço, você tem um servidor seguro lá, você tem atualização, você tem um cara de segurança olhando para você, você tem um cara que fez o backup e te avisa se deu errado. Então, você tem que lembrar disso, tá? Que todo o custo está aí dentro. Qual que é a parte ruim disso? Dependência 100% da internet. Isso é um ponto, mas, né, pelo lado bom, essa pandemia trouxe um aumento legal da qualidade da nossa internet, que muita gente foi para casa. As empresas estão investindo bastante, as telecoms. Então, nos grandes centros, basicamente a gente não tem mais problema na internet. Mas o Brasil é muito grande, né? Em outros locais a gente tem um operador, é falha, é ruim. Mas estão aparecendo outras oportunidades. Por exemplo, eu vi semana passada que tem uma empresa muito focada em internet via satélite, fazendo de alta qualidade, e que pode nos ajudar, né,
a ir para esse modelo, porque a maior barreira de entrada, hoje em dia, realmente é a parte de qualidade de internet. Tá? Então, se você tiver duas linhas, uma principal, uma secundária via satélite, ajuda muito. Tá? E aqui, não deixando de falar, no Fusion, né, o Ivan já falou, software como serviço, vai ser um lançamento aqui da Fagron Technology, para mudar esse nosso mercado, que realmente eu falei, estava um pouco atrasado. É a nova tecnologia que a Fagron está trazendo para vocês, é um software global, vai ser um lançamento mundial, e vai trazer tudo aquilo que eu falei anteriormente. Né? Então, você agora pode cuidar mais da sua empresa e deixa que a Fagron Technology cuida do sistema para você e o que vem por trás. Trabalho remoto. O Ivan já deu uma palhinha lá, eu vou entrar um pouco mais no detalhe. Então, a PL 696 autoriza a telemedicina, coisa que estava parada lá no nosso Congresso há muito tempo. E a pandemia acelerou isso. Tá? O que ela faz? Ela autoriza a consulta remota, porque antigamente não podia, era ilegal. Agora é legal. Então, você pode ligar para o seu médico, você pode conversar com ele fazer anamnese e tudo mais, e ele te dá uma prescrição. Isso tudo de forma remota, você está lá na sua casinha, né, dentro da sua casa. E a parte de prescrição, né, o cara vai mandar um e-mail para você, e aí pode ter fraude. Mas aí tem tecnologia para isso, tem o certificado digital, né, que é um negócio até antigo. E os softwares estão preparados, o RX+, e o Fórmula Certa já estão preparados para isso. Tá? Então, o médico pode prescrever, manda um e-mail para o consultado, que depois ele manda para a farmácia que ele quer, ou manda direto, né? O Fórmula Certa e o RX+, eles já podem se falar diretamente. Se precisar fazer algum exame, o laboratório já pode fazer uma coleta no local, né? E o delivery do produto, pagamento, tudo aí vocês conhecem. Então, assim, fechou o ciclo, porque antigamente você não conseguia fazer uma consulta médica 100% da sua casa. Hoje é possível, é lei, tá aprovado. Se está sendo muito usado é outra história, mas tecnologia, isso já não falta mais. Tá? Vamos falar também do mesmo assunto, trabalho remoto, falando um pouquinho do futuro. Né? O prontuário digital centralizado. Hoje, o prontuário a gente não tem. Né? Você tem o seu prontuário que você foi no seu médico, no seu hospital, mas não tem acesso, é aquele negócio perdido. Né? Você mesmo não tem o seu prontuário, a não ser que você fica fazendo cópia, Isabela, eu não conheço ninguém que tenha. Mas existem interessados. Plano de saúde, governo, eles estão interessados nisso. Né? Mas isso ainda não é realidade, principalmente no Brasil. Uma outra tendência, que são os IoTs, né? Sobre aqueles equipamentos que eu te falei, que chama Internet das Coisas, voltado na medicina. Então, eu vou te dar um exemplo, esse aparelhinho aqui que eu tenho no meu braço. Ele é um IoT, ele mede meu batimento cardíaco, ele sabe o quanto que eu durmo e o quanto de exercício físico eu sei. Ele joga para o meu celular, que está no meu bolso, que joga para a internet. Então, chega no fim do dia, eu falo assim, opa, bati minha meta de 10 mil passos. Né? Meu monitoramento, meu cardíaco está legal, não variou muito, e eu dormi 6 horas. Eu durmo pouco mesmo, é para isso que eu comprei ele, para medir, mas eu estou sabendo. Mas nada impede desse dado estar compartilhado com o meu médico. Tá? E assim como esse equipamento, a gente tem um medidor de glicemia. Né? Aí nós estamos falando de uma coisa muito séria, né? de pessoas que têm problema de glicemia e que pode até morrer, né? se faltar o açúcar na hora certa lá. Então, esse dado ele pode ser alarmado, ele pode avisar o médico, ele pode avisar um parente. Então, é uma tendência muito forte. Já é realidade, mas a tendência é melhorar muito, aumentar muito. Tá? A inteligência artificial é outro ponto que vai mudar a medicina. Para vocês terem ideia, diagnóstico de imagem, o computador já acerta mais do que o humano. Tá? Porque o humano cansa, o humano tem falha, o computador, uma vez que ele aprendeu, o tal do machine learning, aprendeu aquele padrão, ele tem um acerto muito maior do que o humano. Tá? E outro ponto
na própria diagnose. Então, você vai falando os problemas, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor no corpo, coriza, ele já vai falando, opa, 99% de chance de ser A, 80% de ser B e 30% de ser a doença C. Ele não vai substituir o médico, mas o médico está ali do lado, já dá uma colinha e fala, opa, vamos tentar esse procedimento aqui. O médico ele não vai ser substituído, tá? Não nesse momento. A nossa legislação não permite, bom que seja assim, né? Alguém tem que ser responsável. Um outro ponto que vai mudar, os novos médicos formandos, de 2 a 3 vezes mais. São os médicos da Dilma, né? Quando teve aquele problema de falta de médico, ela contratou os cubanos e abriu um monte de faculdade de medicina. Eles estão chegando no mercado daqui, ou agora, ou daqui a pouco tempo. Isso tem um potencial disruptivo, tá? Tudo isso acima que eu falei, ele pode desromper a medicina. Se vai acontecer ou não, é outra história. Mas, como até o Ivan falou, o foco pode ir para o preventivo, ele pode ir para o paciente, porque o foco hoje o foco é na doença. O cara entra no nosso sistema de saúde quando ele está doente, né? É o cara que está com problema de glicemia e já ficou crônico, né? Agora a gente pode, antes dele virar diabético crônico, já começar a tratar, tá? Isso aí é tudo tendência que esse novo mundo está trazendo, tá? E quem são os interessados? Planos e governo, porque é muito caro. A medicina do jeito que é hoje, tratando só quando o cara está crônico, é uma medicina muito cara. Então, é uma tendência que pode vir a acontecer sim, pessoal. Vamos falar de tendência agora na parte de visitação médica, né, que o Ivan já falou um pouco. Aqui temos um gráfico, esse gráfico é da indústria, mas reflete muito o que está acontecendo também no nosso mercado. A linha azul são visitas presenciais físicas, e a linha amarela são visitas remotas, tá? Então, antes da pandemia, era basicamente 100% visita física, e depois da pandemia, ela levou um X aí, né? Aumentou bastante a visitação remota, mas não subiu tanto, viu? Por incrível que pareça, a visitação ela teve uma retração de 62%. Ela está bem menor do que era antes. E o que está acontecendo no Brasil é que a visitação remota está voltando, né? E ela já deu um outro X ali. Então, hoje está basicamente empatado o número de visitação remota e versus o número de visitação real. Conversando com o nosso time de visitação, o que eles falam? Falaram, Gilson, eu acho que vai ser um modelo híbrido, tá? Vai ser um pedaço remoto, um pedaço virtual, o tanto que vai ser um e tanto que vai ser outro, a gente nunca vai saber. Pelo menos nesse momento. Depois a gente vai entender. Mas aí você pergunta, se ela é mais rápida, ela é mais barata, ela é mais inclusiva, por que ela não foi lá para cima, não subiu para quase 100%? É porque tem essa barreira cultural. Isso é cultural, gente. O nosso mercado de medicina ele é muito conservador. Então, ele prefere o cara sentadinho lá, esperando lá fora. Mas não são todos, né? A gente tem oportunidades. A gente está sendo muito bem recebido por nutricionistas, fisioterapeutas, ou outros tipos de prescritores não médicos, tá? Outro ponto, médico de difícil acesso. O cara que mora longe mesmo. Você tem que pegar um avião, pagar o hotel, 2 Uber, e o cara é longe. Mas é um cara bom. Ele pode ser visitado virtualmente, tá? Isso está acontecendo. O não top prescritor. Porque hoje o mercado, ele gosta do grande prescritor, mas você chega lá, tem 25 visitadores lá na mesa, na antessala do médico. Então, como você consegue fazer muito mais visitas virtuais, você pode focar nos não top prescritores. São médicos bons, mas não são os top lá, que é o foco da visita física hoje em dia, tá? E outra oportunidade é uma visita acompanhada virtualmente. Pensa bem, a farmácia está com o seu visitador lá, e virtualmente nós temos no nosso tablet o nosso especialista da Fagron, que entende tudo daquele produto. O seu visitador é um generalista, ele não vai saber de tudo a fundo, mas o nosso, sim, porque nós temos o especialista para produto A, B e C. Então, isso pode ser uma grande vantagem, gente.
vamos ver as oportunidades. Nesse momento é momento da gente ver oportunidades, tá? Outro ponto muito importante agora, falando de farmacogenética, né? Que é a genética ligada à parte farmacêutica, né? No quadrinho ali a gente vê que o mesmo grupo de paciente, ele reage de forma diferente a uma droga. Então, pode ser que não faça efeito nenhum e não dá efeito colateral, que é o tal do placebo. Pode ser que o fármaco faça o efeito que a gente quer e não faça mal. E aí tem os outros dois pontos. Pode ser que ele faça muito mal e consiga fazer o efeito, e pode ser que ele só faça mal e não dá benefício nenhum. Isso para o mesmo grupo. E como é que a gente vai saber qual o efeito? Hoje em dia, a medicina tradicional é na tentativa e erro, é empírico mesmo, tá? É na experimentação. Vamos falar um pouquinho da calvície tratada convencionalmente. Então, através da experiência do médico, que vale muito, então ele já viu aquilo ali antes, ele falou assim, pode ser isso aqui. E ele prescreve no feeling dele, na experiência dele, né? Mas ele aprendeu, ele errou para aprender. Agora vamos ver como é o tratamento futuro, né? Tratando com a farmacogenética. Você coleta o DNA, faz o processamento desse DNA, você faz uma análise específica para aquela comorbidade, né? No caso a calvície, então você pega certos pontos ali do DNA que interessa e vamos fazer uma análise daqueles pontos lá. E aí sai o seguinte, olha, a calvície desse cara é gerada por tal, 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 e já tem um tratamento específico para aquilo lá, não é mais tentativa e erro. A gente já acerta de primeira, né? Isso é muito bom, isso está mudando, isso vai ser uma mudança daqui para o futuro. Obesidade, que é uma doença complexa, que tem muitos fatores hereditários de DNA, é um filão que vai mudar muito, né? Você tratar aquele cara com aquele fármaco que realmente é o problema daquela pessoa. E como eu também não poderia de fazer o nosso jabazinho aqui, tricoteste da Fagron Genome, que já faz esse teste. É inovador no mundo, acho que nós somos os únicos que faz nessa profundidade. E a parte dos fármacos, a Fagron já tem esses fármacos que vai aparecer lá no tricoteste. Então, é a Fagron gerando negócio para vocês, gerando dinheiro, pensando no mercado, pensando na cadeia. Isso é uma empresa global que a gente quer. Vamos falar de marketing digital. Não é tanta novidade, mas é aquele recadinho que o Ivan deu, se você não está, entra. Por quê? Eu vou explicar um pouquinho mais. Ele é direcionável ao público-alvo. Então, antes, nas mídias tradicionais, jornal, revista, televisão, outdoor, você dá um tiro muito grande. Na Globo, você coloca no Jornal Nacional, você atinge o Brasil inteiro, mas você não precisa atingir o Brasil inteiro e gastar um apartamento, né? Seu cliente é aquilo, eu quero aquele ali. Então, você direciona para o seu público-alvo. O resultado pode ser medido. A mídia digital, ela permite isso. Permite você medir. Eu mandei essa propaganda aqui, o cara clicou, o cara comprou, você tem o ciclo completo na sua mão, você consegue medir. Aí você reforça aquele caminho que deu certo e descarta o caminho que não deu certo. Tá? E ele é acessível ao pequeno, você não precisa começar grande, você começa pequeno e vai crescendo conforme a empresa vai crescendo. Tá? Esse mundo digital nos trouxe essa possibilidade. Então, é aquela história. Se ligue para isso, é muito importante para o nosso público, que é um público de nicho, e geralmente nós somos empresas pequenas, nós não somos grandes empresas, não somos megacorporações que têm muita grana. Tá? E aqui, falando agora um pouquinho de dados. Tá? Começando com duas frasezinhas prontas aí. A ciência de dados é o novo ouro. Por que o novo ouro? Porque tem muito valor, mas você tem que minerar. Você tem que ir lá e cavar. Você vê uma montanha lá enorme, tem 10 quilos de ouro, mas você tem que cavar, você tem que minerar para achar aquilo lá. Uma outra fasezinha de efeito, Peter Drucker, se você não pode medir, você não pode gerenciar. Tá? E aquela história, o dado se transforma em informação, que se transforma em decisão. Por isso, esse slide, né, falando de data science. Data science é um negócio grande, tá? Elitizado também, só grandes empresas têm um data science.
profissionais de Data Science, né? São várias inteligências aí no meio, como a ciência da computação, matemática, você tem que conhecer seu negócio, várias ferramentas, né? É um domínio muito grande. E assim, vamos falar agora das fontes de dados. Você tem dado do seu sistema de gestão, né? Isso você tem. E geralmente você já vem com um monte de relatorinho de operação. Mas aí você quer dar um passo para frente, aí chama BI, Business Intelligence, né? Que você vai fazer uma análise dos seus dados, do seu sistema de gestão, do seu CRM. CRM para quem não sabe, é o software de relacionamento com o seu cliente. Então, você fez a visita, você marcou a visita, você deixou uma amostra, você colocou lá. O cara pediu uma informação daquele produto, você marca no seu CRM. Tá? Você tem fonte de informação de mercado também, externo, você pode comprar dados de pesquisa, né, de mercado, isso existe já. Os dados do marketing digital, que eu falei lá atrás, ele deixa muito dado. O marketing digital, como eu falei, ele é medível. E ele deixa muita informação. A gente tem que explorar aquilo lá. Por exemplo, o cara que abandonou o carrinho, era só dar o clique de comprar, ele abandonou. Você pode entender por que esse cara largou. Foi alguma dificuldade. Você tem muito mais informação do que no mercado atual, tá? No mercado convencional. E dados complexos e de grande volume, que a gente chama de Big Data, que é dados geralmente da internet, dados das redes sociais, você compra, você minera, você busca. Então, vocês estão entendendo que o Data Science é uma matéria muito grande, complexa, mas muitas vezes a gente não vai conseguir na nossa farmácia, no nosso pequeno business. O que eu sugiro é o seguinte, comecem a fazer. Comece a fazer análise de dados. Começa pelo seu RP mesmo, cruza com dados da visitação. Existem ferramentas hoje que você compra para começar a fazer. Power BI, ClickView, Tableau, tem essas ferramentas que vocês já podem. Precisa de algum conhecimento, é claro. Mas vocês vão gostar tanto disso, de tomar decisão em cima de informação que você pegou dos seus dados, que vai mudar o seu negócio. Isso tem a capacidade de mudar o seu negócio, tá? E esse é o nosso último slide, né? O mundo mudou, precisamos nos adaptar, tá? E espero que vocês tenham gostado. Até mais, até a próxima, pessoal. Uau! Muito obrigado, Gilson. Foi um prazer imenso receber você.